Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre articulações. Para recapitular, na aula passada começamos por falar sobre articulações, vimos a sua definição, as suas funções e começamos então por falar sobre as suas classificações. E nós paramos aqui nas articulações sindesmoses. E vamos começar por falar das gonfosas. Articulações gonfosas são articulações entre cada dente e o seu alvéolo. Então, a articulação feita aqui na arcada dentária. Estas são, então, articulações do tipo fibrosas. Agora vamos para as articulações cartilagíneas. Como o próprio nome já diz, são articulações feitas não por um tecido fibroso, mas por cartilagens. As articulações cartilagíneas, elas são subdivididas em duas cartilagens, que são as sincondroses e as sínfises. As sincondroses são articulações feitas por cartilagem hialina, que são estas cartilagens, que também são cartilagens temporárias. E as sínfises são aquelas articulações feitas por fibrocartilagens. Como exemplo, nós temos os discos intervertebrais, que são responsáveis pela articulação das vértebras, e nós temos também aqui a sínfise púbica entre os dois ossos do quadril. Estes são exemplos de articulações do tipo sínfise. E ainda quanto à natureza do tecido interposto, a última classificação são as articulações sinoviais. O que são, então, articulações sinoviais? As articulações sinoviais, conforme o nome já diz, são articulações que possuem líquido sinovial. O líquido sinovial tem a função de permitir o deslizamento dos ossos, evitando atrito entre as cartilagens, e é produzido por células localizadas dentro da membrana sinovial, lá na cápsula articular, chamadas sinoviócitos. Então, articulações sinoviais são articulações que possuem um conjunto de componentes, começando pela cápsula articular. Aqui nós temos a cápsula articular, que é formada então por duas membranas ou duas cápsulas. A cápsula fibrosa, que é esta, mais externa, e a membrana sinovial, que é a mais interna. A membrana sinovial vai formar a cavidade articular. E é na cavidade articular onde nós vamos ter a presença do líquido sinovial. Ainda sobre os componentes das articulações sinoviais, elas possuem as extremidades ósseas dos dois ossos que se articulam, e cada extremidade óssea possui, então, uma cartilagem articular, que é essa cor azul que vocês podem ver aqui. E temos também, neste exemplo do joelho, os meniscos que estão presentes nos joelhos. No caso das vértebras, nós temos os discos intervertebrais e possuímos também disco na articulação externo-clavicular. As articulações sinoviais são articulações móveis. As articulações cartilagíneas são articulações semimóveis ou semiflexíveis. E as articulações fibrosas são articulações fixas, que não permitem movimentos grandes, apenas movimentos por deslizamento. Ainda sobre as articulações sinoviais, elas também se classificam em três. Elas são classificadas quanto ao número de superfícies articulares, quanto ao número de eixos de movimentos e quanto à forma geométrica das superfícies articulares. Agora eu vou falar sobre cada uma. As articulações sinoviais, quanto ao número de superfícies articulares, elas podem ser do tipo simples, do tipo compostas e do tipo complexas. As articulações do tipo simples são articulações formadas por apenas dois ossos, um osso com outro osso, e se articulam de uma forma mais simples. Como exemplo, nós temos a articulação do ombro, formada então pela escápula, que possui a cavidade glenoide, e pelo húmero, que possui aqui a cabeça do húmero, e vai formar então a articulação do ombro, que é uma articulação simples. As articulações compostas, como o nome já diz, são formadas por mais de dois ossos. No caso, eu trouxe aqui a articulação do cotovelo, que é formada por três ossos. O húmero, que é este osso, o rádio, que é este osso, e a ulna, que é este osso aqui. Estes três ossos fazem parte, então, da articulação do cotovelo, que é uma articulação composta. As articulações complexas são articulações que possuem também alguns anexos, como, por exemplo, os meniscos, neste caso, da articulação do joelho,
Na articulação da coluna vertebral, os discos intervertebrais. E na articulação externo-clavicular, conforme eu já falei, também possui um disco, formando então, assim, articulações complexas. As articulações sinoviais também podem ser classificadas quanto ao número de eixos de movimento. Quanto ao número de eixos de movimentos, as articulações sinoviais elas podem ser não axial, uniaxial, que vem do número 1, biaxial, que quer dizer 2, triaxial ou multiaxial. Qual é qual? A articulação não axial são aquelas articulações que não realizam movimento em nenhum eixo do corpo humano. Como exemplo, é a articulação acromioclavicular, entre o acrômio, que é um acidente ósseo da escápula, e a face acromial da clavícula, ok? As articulações uniaxiais são articulações que realizam movimentos em torno de um eixo de movimento. Por exemplo, nós temos as articulações entre as falanges. As articulações entre as falanges, que são essas aqui, elas realizam apenas um movimento, movimentos de flexão e extensão. Logo, são articulações uniaxiais. As articulações biaxiais são articulações que realizam movimentos em torno de dois eixos. Como exemplo, nós temos articulações metacarpo-falangianas entre os ossos do metacarpo e as falanges, que realizam movimento de flexão e extensão e também movimentos de abdução e adução. Logo, são articulações biaxiais, realizam movimentos em torno de dois eixos. E temos também as articulações triaxiais ou multiaxiais, que realizam movimentos em torno de todos os eixos do corpo humano. Como exemplo, nós temos a articulação do ombro, que é a articulação glenohumeral. E quanto à forma geométrica, as articulações sinoviais elas são classificadas em articulação plana, articulação gínglimo, articulação condilar, articulação trocoide, articulação elipsoide, articulação celular e articulação esférica. Vamos falar sobre cada uma. Articulações planas são articulações feitas entre os ossos do carpo, que é este exemplo que eu trouxe aqui, e por eles não realizarem movimentos em torno de nenhum eixo, são articulações não axiais. As articulações do tipo gínglimo são articulações uniaxiais que realizam movimentos apenas em torno de um eixo do corpo humano. E como exemplo, eu trouxe as articulações interfalângicas, que realizam apenas movimento de flexão e extensão. São articulações que possuem, então, dois cilindros, um no formato cheio e outro no formato vazio, fazendo esse encaixe, girando assim, apenas em torno de um eixo. As articulações do tipo condilar são articulações biaxiais que realizam movimentos em torno de dois eixos. Como exemplo, eu trouxe a articulação temporomandibular, que é a ATM, e ela é formada então por côndilos, certo? A articulação do tipo trocoide são articulações uniaxiais que realizam movimentos em torno de um eixo. E como exemplo, eu trouxe aqui a articulação radio-ulnar. Aqui na parte proximal, nós conseguimos ver uma estrutura no rádio, que é a circunferência da cabeça do rádio, que tem mais ou menos este formato. E aqui, ao lado, nós temos a una. E esta articulação, durante o movimento de supinação e pronação, realiza então um movimento apenas em torno de um eixo, como se fosse um movimento de rotação. O outro exemplo é a articulação entre a primeira e a segunda vértebra, que é entre o atlas e o axis. Este é o atlas e este aqui é o axis, onde o dente do axis vai se articular aqui com o atlas e vai fazer também esse movimento de rotação, fazendo com que esta seja uma articulação do tipo trocoide. As articulações elipsoideas são articulações em que nós vamos ter uma extremidade óssea em formato de um elipse cheio e a outra em formato de um elipse vazio. Como exemplo, nós temos a articulação radiocarpal entre
o rádio e o carpo, que é esta estrutura aqui. O rádio possui, então, um formato de uma elipse vazia e os ossos do carpo uma elipse cheia. E são também articulações biaxiais. As articulações celares, como o nome diz, têm formato de duas células ligadas entre si, mais ou menos neste formato aqui, ok? Como exemplo, eu trouxe a articulação do carpo com o primeiro metacarpo, que faz então movimentos em torno de dois eixos. E temos as articulações esféricas. Articulações esféricas são articulações que realizam movimentos em torno de todos os eixos do corpo humano, que tem aqui um formato de esfera, que facilita na realização de todos os movimentos. E vamos agora ver alguns movimentos do corpo humano. Antes de nós falarmos dos movimentos, vamos fazer uma breve revisão sobre os eixos do corpo humano. Na nossa aula sobre introdução, nós vimos 3 planos de corpo. Nós vimos o plano sagital, que vai dividir o corpo em 2 partes, que é esta aqui, uma parte direita e uma parte esquerda. Nós vimos o plano transversal, que vai dividir o corpo em 2 partes, uma superior e uma inferior. E nós vimos o plano frontal ou coronal, que vai dividir o corpo em uma parte anterior e uma parte posterior. Agora, sobre os eixos, nós vimos um eixo que é o eixo antero-posterior, ou também chamado de eixo sagital. Nós vimos o eixo lateral, que sai de uma extremidade lateral para a outra, que também é chamado de eixo transversal. E nós vimos o eixo supero-inferior ou crânio caudal, que também é chamado de eixo longitudinal. E todos os movimentos ocorrem, então, em torno de um ou mais eixos do corpo humano. Sobre os movimentos, nós temos aqui o primeiro movimento, que é o de deslizamento ou resvalo. O movimento de deslizamento ou resvalo não ocorre em torno de nenhum eixo, o que acontece entre os ossos do carpo e os ossos do tarso. Os movimentos de flexão e extensão, vocês já sabem, e a flexão vai ser então quando nós diminuímos o ângulo de uma determinada articulação. Quando nós fechamos o cotovelo, nós fizemos um movimento de flexão. E quando nós estendemos os braços, realizamos então a abertura dessa articulação, aumentamos o ângulo, tornando este movimento um movimento de extensão. Flexão, diminuição do ângulo, extensão, aumento do ângulo. Nós temos a abdução e a adução. A abdução e a adução são movimentos que ocorrem em torno do eixo sagital ou eixo antero-posterior. O movimento de abdução é o movimento de afastamento do braço da linha mediana, ok, para fora. E o movimento de adução é o movimento onde nós vamos aproximar o braço para a direção do nosso corpo ou da linha ou do plano sagital mediano, ok? Abdução, o ab de abrir, quando abrimos os braços, e adução de nos fecharmos. O outro movimento são os movimentos de rotação, que geralmente ocorrem em torno do eixo longitudinal, que sai de cima para baixo. E nós temos então o movimento de rotação externa ou rotação lateral e rotação interna ou rotação medial. No caso aqui dos membros inferiores, quando nós deslizamos a perna para dentro ou para a direção do plano sagital mediano, nós realizamos um movimento de rotação medial. E quando nós deslizamos a perna para fora, distante do plano sagital mediano, nós realizamos então o movimento de rotação lateral. Temos também o movimento de pronação e supinação, que é um movimento realizado entre a articulação radio-ulnar, ok? E quando nós realizamos o movimento de supinação, a palma das nossas mãos ela é virada para cima, e quando nós realizamos o movimento de pronação, a palma das nossas mãos ela é virada para baixo. Esta aqui é supinação e esta é, então, pronação. Uma forma mais fácil de vocês memorizarem é supinação. Vocês lembram da sopa? Nós pegamos a sopa assim, o prato de sopa, a palma da mão virada para cima. E pronação, o pé, vocês lembram do pão. Nós conseguimos pegar o pão assim,
com a palma da mão virada para baixo. E o outro movimento que nós temos aqui, então, é o movimento de circundação. O movimento de circundação, como o nome já diz, é um movimento circular que ocorre em torno de todos os eixos de movimento. E como exemplo, eu trouxe a articulação do ombro, que realiza um movimento de circundação, e temos também a articulação da coxa, a articulação do fêmur com o quadril, que realiza também movimentos de circundação. É isso aí, espero que tenham gostado. Dê o seu like e se inscreva no canal. E até a próxima aula.